21 minutos faltando para as 9 horas, 19,6 é a temperatura. O bate-papo desta segunda-feira recebe aqui na bancada a coordenadora pedagógica do Colégio Madre Bárbara, a Vanessa Delvin Eli, e nós queremos falar mais sobre o impacto de alguns conteúdos violentos, de séries, de novelas, de filmes, né? Aqui a gente está usando um case específico, mas vale para toda e qualquer produção na vida das crianças, nas brincadeiras das crianças de modo muito especial. Vanessa, bom dia, prazer tê-la aqui conosco. Bom dia, Aline, bom dia, Fabiano. Bom É um dia. prazer estar aqui com vocês também. Assunto importante, né? A série coreana, sul-coreana Round 6, ela traz à tona essa pauta muito importante, e eu tô bem aportuguesando, né, um Round 6, porque eu acho que é assim que todo mundo conhece, né, Fabiano? Ela traz à tona essa pauta, mas não é a primeira vez que isso acontece. Num passado não tão distante, outras séries foram pauta aqui, né, séries que trataram de adolescentes, trataram da temática do suicídio em adolescentes. Agora, essa traz uma pauta bem específica, que são as brincadeiras infantis. E aí eu começo lhe perguntando, pode ter impacto na vida das crianças, na brincadeira, na rotina do dia a dia? Pode ter impacto, sim. Inclusive, essas brincadeiras já foram visualizadas, né? Já foram observadas na escola, no âmbito das crianças. O que é importante a gente trazer aqui, Aline e Fabiano, é que nós não estamos intervindo na organização das famílias, né? De forma alguma, mas é importante sugerir, trazer questões que possam estar levando as famílias a refletir sobre o que é impactante ou não, porque nós estamos falando de crianças e estamos falando de adultos. Então, o que é próprio para criança e o que é próprio para adulto? Qual a diferença entre uma criança e um adulto? Esse é o maior foco nessa conversa, porque uma criança, até por volta de uns 10 anos de idade, ela está construindo o que a gente chama de moral, né? Então, o que é certo e o que é errado para ela. E nós, adultos, somos as maiores referências nessa questão de o que é certo e o que é errado. Eu sempre brinco que a função da criança é tentar. A nossa é colocar o limite, colocar o que é o caminho, qual o melhor caminho que cada família escolhe. Então, no momento que nós colocamos nossas crianças, colocamos nossos filhos em contato com vídeos, filmes, jogos, inclusive jogos de videogame, que não são próprios para a faixa etária, aquelas faixas etárias, aquela restrição que existe nos filmes, nos vídeos, elas não estão ali de brincadeira, elas estão ali justamente para nos limitar a criança, quem pode olhar esse vídeo. Então, essa série, por exemplo, é uma série para pessoas a partir de 16 anos de idade. E, querendo ou não, traz questões de brincadeiras. Quem não brincou na sua infância, né? Quem é da minha época, brincou de meia lua, 1, 2, 3. Então, nós brincávamos, virávamos, corríamos, e ela é muito semelhante ao Batatinha Frita 1, 2, 3, né? Só que na série lida com questões de pessoas endividadas que estão num tipo um reality show e que, se não cumprem as tarefas, elas são assassinadas, elas morrem, né? Então, qual o discernimento? Essa é uma palavra forte também, e foco. Qual o discernimento que uma criança tem para entender que aquilo ali é uma brincadeira, que aquilo ali é uma forma de estar sendo trabalhado, uma série que para adultos é muito significativa. Muitos adultos estão aprendendo muita coisa com essas séries, né? Então, não é nada que a gente tenha que descartar, e sim conseguir fazer esse discernimento mesmo do que é para cada um. Para quem não acompanhou o filme, né, ou a série, é isso que a Vanessa fala, né? São pessoas que têm algum problema, né? Especialmente em questão de dívidas, né? E dando um spoiler aqui, mas de qualquer forma é importante, né? As pessoas são eliminadas e sobra um lá no final, né? Então ela é realmente violenta no sentido da eliminação, da morte, né? Agora, Vanessa, pelo fato justamente, porque é uma série que deu uma repercussão danada, né? Ela continua sendo talvez uma das mais assistidas na Netflix, mas essas brincadeiras antigas, né? E o pessoal acaba se identificando, eu brinquei disso. O resultado da brincadeira é que acaba nos chamando a atenção pelo fato de perdeu, tá fora. E essa competitividade, né, por uma criança, até mesmo pense por um adolescente, acaba sendo ruim na formação da sua personalidade, porque parece mostrar, assim,
Ou ganha ou tu tá ferrado, ou né? tu serve ou tu não serve. Exatamente. Né? E há muito tempo a escola já vem, na escola especialmente, a gente já vem trabalhando de forma muito diferente essa questão da competição propriamente dita, né? Todos têm lugar. Eu acredito que a pedagogia aí moderna trouxe uma grande contribuição para nós, que foi o conceito do diferente, né? Há um tempo atrás, ou nós éramos bons ou nós éramos ruins. Ou nós íamos bem ou nós íamos mal. E hoje nós somos diferentes, nós temos inteligências diferentes, aptidões diferentes, onde todos são valorizados na sua individualidade. E essas questões aí, volto a falar do discernimento. Para os adultos, já conversei com muitas pessoas que trouxeram válidas contribuições dessas séries, né? A questão da confiança nas pessoas, em quem eu posso confiar, quando eu estou num estado de calamidade emocional, né? Com quem eu me envolvo, com quem eu não me envolvo. Liderança. Mas são adultos. São adultos que têm condições morais de estar lidando com essas questões e sabendo qual o melhor caminho. Agora, um conselho importante para as famílias é que, no momento que virem a olhar porque muitas vezes nós podemos estar passando, né, mexendo o controle ali, passar por uma situação dessas junto com as crianças, é conversar com elas, né? Essa é a melhor forma de estar presente. O maior perigo de todos é a criança ficar sozinha. Há uns 20 anos atrás, eu nem sei se existem ainda as páginas amarelas da Veja, né? Eu acho que não existe mais. Mas eu li uma entrevista com a psicóloga Roseli Saião, ela é paulista, e ela disse que teria mais coragem de deixar o seu filho na Praça da Sé sozinho do que dentro de um quarto fechado com a internet. Então, nós temos que cuidar muito... Isso que há 20 anos a internet ainda não era tão... Não era tão ampla, né? Então, nós precisamos muito... Acompanhar, nós não vamos criar os nossos filhos dentro de uma bolha de vidro, né? Não é isso. Mas acompanhar o que os nossos filhos estão assistindo e discutir com eles, porque assim eles vão estar construindo a moral. Né? E, Vanessa, eu aproveito a sua vinda aqui para lhe perguntar para quem se deparar com a situação. Imagino que o ouvinte que nos acompanha diz o seguinte: não, aqui em casa eu consigo administrar isso muito bem, nós não assistimos se não há indicativo, tá tudo certo, consigo fazer, que eu até acho difícil ter 100% de certeza que a gente consegue colocar a criança e o adolescente fora, né? Porque a internet, ela é muito forte, 100% protegidos, tem até dúvida se a gente consegue fazer isso. Mas se o ouvinte está dizendo assim, não, aqui em casa não acontece, mas aí a criança chegou cantando Batatinha Frita 1, 2, 3, chegou contando, porque o colega viu, porque o colega contou. Como administrar a partir desse momento? Sim, a conversa. O diálogo é o melhor caminho. Eu gosto de trazer que uma das primeiras estratégias é a gente não polemizar as coisas, né? No momento que a gente dá uma grande magnitude para a questão, a criança começa a ficar curiosa. Opa, por que eles estão falando tanto nisso? Então, é responder o que a criança está pedindo. Muitas vezes, Aline, bem importante essa tua questão aí, eles trazem justamente para dentro de casa a questão, porque são as pessoas com quem eles confiam. Né? E eles trazem para ver, opa, vamos ver o que a mãe, vamos ver o que a família vai dizer para nós em relação a isso. E aí conversar, onde tu escutaste isso, por quê, tu sabe o que é isso? Né? E dizer qual é a opinião da família em relação a essa questão. A gente lida com essa diversidade num ambiente de escola, por exemplo. Nós temos uma turma com 20 crianças, nós temos 20 realidades de famílias. Então, os pais estão bastante preocupados com essas questões. As famílias são grandes parceiras, com certeza, né? E se a criança estiver, por exemplo, brincando com uma das brincadeiras retratadas pela série e tão somente brincando, há uma preocupação que precisa estar naquele momento, ou a brincadeira por si só deixa acontecer, é melhor não polemizar? A questão está na observação. Né? Observar qual está sendo para que foco. Lado vai a brincadeira. Exatamente. Qual está sendo, volto a dizer, a magnitude dessa brincadeira, né? Se ela está ocupando... A mesma coisa em relação aos jogos de videogame. Nós enxergamos muitas vezes precisamos investigar o que é que aquela criança aquele grupo de crianças está brincando. Porque, enfim, não faz parte do nosso meio, né? Então, nós vamos investigar, ver o que esse jogo diz, para poder
está fazendo a intervenção pontual. Né? Então, assim, refletir com as crianças, porque só chegar e dizer não brinquem disso vai criar mais curiosidade ainda. Né? Então, a questão é a gente desfocar também, né? Sim. Apresentar outras possibilidades de brincadeiras, porque certamente eles não vão brincar muitas vezes só escutam o que está acontecendo e brincam como era a brincadeira antiga do 661, 1, 2, 3. Né? Mas a gente precisa estar desfocando isso aí e levando a criança para uma brincadeira saudável. Chamar a atenção que, e talvez nem todos tenham acesso, por exemplo, à Netflix, que digamos assim, tem que se pagar lá a mensalidade, então talvez nem todo mundo tenha acesso para poder assistir esta série em que a gente está falando, ou outros filmes dessa natureza, mas, por outro lado, também acaba se disseminando para as redes sociais, né? Sim, o TikTok hoje, por exemplo, se você abrir lá, tem as danças, mas tem a série, né, em capítulos. É só você pesquisar lá que vai ter praticamente todas as cenas mais violentas, as cenas dos jogos, das brincadeiras, acaba tendo, então, também esse controle, né? Meu filho tem celular, aí ele tem o TikTok, né? Ou qualquer outra rede social, ele vai ter acesso também a esse tipo de conteúdo. Então, cuidar também, não vai assistir o filme, mas vai ter acesso pelas redes sociais das brincadeiras ou destas cenas mais violentas, e também a questão do videogame, como você destacou, né? Que esse controle precisa acontecer quase que diariamente. E essa própria questão nos jogos, né, pessoal? No momento, meu filho está jogando tal jogo, eu sei, é um jogo bacana, a gente acompanha quando pode, mas existem comerciais nesses jogos, né? Os patrocínios dos jogos. E ali entram palavras não muito bacanas, né? Que não fazem parte do vocabulário das crianças hoje. Entram algumas questões que acabam induzindo alguns pensamentos. Então, é muito importante a gente estar por dentro. E eu volto a dizer, nós não estamos criticando série nenhuma, né? Série, programação nenhuma, mas que sejam respeitadas as idades e que sejam acompanhadas as crianças quando elas forem assistir a alguma situação de televisão, de vídeos, de filmes, porque elas não têm a condição ainda de estar sozinhas realizando essa busca, realizando esse filtro, exatamente, né? Para elas, a criança tem uma mente muito absorvente nessa idade, então ela absorve tudo o que está ao seu redor. Tem uma idade que daria para dizer assim, a partir a série parece ser 16 anos, né? Isso. Você entende que a partir dos 16 ou até os 16, a partir dessa idade o pessoal estaria tranquilo para esse adolescente, jovem estaria tranquilo para assistir, ter esse discernimento que você fala? Na verdade, existem pessoas que fazem essa classificação e nós acreditamos que são pessoas que têm conhecimento em relação ao que está sendo proposto. Além das questões da morte ali na série, propriamente, nós temos muitas questões de violência também, né? A violência física, a violência de palavras. Então, isso é... A questão principal que eu vejo é assim, é importante cada família acompanhar. Tem famílias que 16 anos é uma coisa e tem famílias que 16 anos é outra coisa. Né? Então, é importante a família acompanhar, olhar um pouquinho o que seu filho está vendo, né? Para a gente poder saber se isso é adequado ou não para ele, se ele está conseguindo entender, de certa forma, o que está ali. Porque a criança e o adolescente são naturalmente curiosos. Volto a dizer, é função deles serem curiosos. Nós queremos que eles sejam curiosos. É a partir daí que se desenvolve a inteligência. Mas eles estão construindo a moral ainda. Então, eles precisam do adulto como referência para essa construção. E enquanto você falava, Vanessa, e na fala do Fabiano sobre o TikTok, que aí, de novo, por isso que eu entendo que 100% blindado eles não estão, né? Porque basta passar o dedo ali no celular, 1 segundo de TikTok, daqui a pouco já teve acesso à parte da série, ou enfim, algo da série. E eu fico tentando imaginar, quando a avó cuida, quando a avó é a cuidadora, né? Daqui a pouco é uma geração tão diferente, a avó nem tá atualizada daquilo tudo que tá acontecendo, nem tem noção, né? Tá jogando, tá no TikTok, nem
tem noção daquilo que está acontecendo. Também é importante que quem cuida, o tutor ali, tente se inteirar um pouquinho do que está acontecendo, por mais difícil que nós saibamos que é para algumas gerações, né? Afinal, hoje a gente está falando do TikTok, amanhã, daqui a pouco, vai ter outra coisa outras, aqui, com né? Certeza, com certeza. A questão e agora eu lembrei também, Aline, importante de trazer, eu não tenho aqui em mãos as informações, mas é só entrar no Google, de estar bloqueando certos programas, né? Todas essas emissoras de televisão, jogos, a própria internet, ela tem possibilidades de bloqueio. Assim como a gente sabe que vão ter possibilidades de desbloquear o bloqueio, né? Mas já é uma primeira fonte de informação, né? A gente poder estar bloqueando, ajudando, inclusive, essas pessoas, os avós, enfim, que acaba sendo a nossa rede de apoio, né? Em muitos momentos, os avós são uma fonte maravilhosa de cuidado para as crianças, né? Que eles possam estar aí podendo contar as suas histórias, suas vivências. Isso seria uma questão muito mais saudável do que a criança ficar nas redes sociais. Temos tempo propriamente para isso. É importante também as famílias pesquisarem. Uma criança que fica mais de 1 hora até os 5 anos de idade não é saudável, né? Num jogo, numa rede social, a própria questão do... Por isso, nós tínhamos uma preocupação muito grande com as aulas remotas para os pequenos, né? Porque essa questão de... A educação é, por excelência, interativa, né? Ela é social. Então, nós precisamos uns dos outros para aprender, né? Todos os teóricos trazem isso. Então, nós precisamos estar com os outros. E no momento que eu estou ali sozinha, com um celular, num jogo, num vídeo... E isso vai me envolvendo cada vez mais. Um vídeo que fale sobre um reality show, ele te compromete para o próximo episódio. Ele vai sempre envolvendo. Então, aí também é um grande perigo, né? Falamos sobre violência, mas é importante alertar também sobre a questão da sexualidade, também, né? Que também está muito explícita em determinados jogos e filmes. Mas, Vanessa, te perguntar sobre como o Colégio Madre Bárbara tem agido em relação ao trabalho, né? Orientação até para os professores. E o trabalho que é feito, a gente sabe que, né, eu tenho um filho no Madre Bárbara, nós recebemos orientação da escola, né, dos cuidados em relação ao Round 6, mas também vale para outras séries, enfim. Mas como vocês têm trabalhado com os alunos em sala de aula e a orientação também para os professores? Ótimo. Bom, Fabiano, nós no Colégio Madre Bárbara temos crianças de 0 a 18 anos. Então, já temos aqueles que estão fora da faixa etária, né, que já podem estar assistindo, mas nós trabalhamos com todos essa questão da indicação. Nossa palavra principal é o diálogo, conversar, orientar. Nós não somos as famílias. Cada família escolhe o caminho que considera o melhor. Nenhum pai, nenhuma mãe quer o mal para o seu filho. Todos os pais querem o melhor para o seu filho, e nós sabemos disso. Então, nós procuramos aliar um trabalho coletivo, onde juntos construímos um caminho propício para isso. Uma das questões que nós publicamos recentemente, que circulou muito nas redes sociais, foi um aconselhamento, sim, de um acompanhamento das famílias em relação ao que os filhos estão assistindo, que eles não assistam filmes, vídeos, jogos com classificação indicativa além da sua faixa etária, que eles possam estar vivendo situações diárias de brincadeiras também ao ar livre, de brincadeiras saudáveis, brincadeiras de... Muitos projetos na escola acabam envolvendo brincadeiras dos tempos antigos, o que os pais brincavam, o que as famílias gostavam de fazer, e refletir também com eles, dentro de sala de aula, o que essas séries trazem, o que esses jogos trazem. Esses dias nós brincávamos que há um tempo atrás eram os Jogos Mortais, né? Que era o foco da discussão. E agora já entram outras coisas, né? Então, são tempos diferentes com produções diferentes. Mas as preocupações, claro que só crescem, né? Mas também elas sempre existiram, as preocupações com essas questões diferentes. Então, em relação à violência, à sexualidade, violência corporal muito forte, né? Então, a gente tem que estar por dentro. Palavras que as crianças usam muitas vezes que eles nem sabem o que está querendo dizer, mas que são usadas nesses jogos, são usadas nessas séries, e que a gente precisa estar refletindo com eles, sim. Então, já não só com as crianças, mas com os adolescentes também.
que os adolescentes estão naquela fase de contrariar a moral, muitas vezes, né? É aquela questão de, se dizem que é assim, eu quero ser do outro jeito. Então, mas se eles têm... A gente fala que até os 6, 7, 8 anos de idade é uma fase muito importante de estimulação para as questões de valores, normas, regras, né? Aquilo que a gente considera de valor para uma educação. Porque a partir daí eles começam a podar, as podas neurais começam a acontecer. Então, eles começam a podar o que eles querem deixar, né, na sua memória. Então, que fiquem as coisas boas, que fiquem as boas indicações. E se isso fosse a gente bater muito nessas questões, é isso que fica mesmo, né? Esse ouvinte Fábio aqui, acho que dá uma síntese de alguns comentários que a gente recebe. Olho muita série, mas sempre quando minhas filhas estão dormindo. Isso. Ou não estão. Caso contrário, ficamos na Peppa mesmo. Então, fica a dica para a Aline agora, né? É verdade, Aline. É isso aí. Tem que tomar muito cuidado. E outra coisa assim, né, gente... Muitas vezes nós achamos que as crianças não estão percebendo que nós estamos olhando, não estão percebendo que nós estamos conversando, mas eu garanto para vocês que elas estão. As crianças são muito ligadas, elas percebem o que a gente está assistindo, elas percebem o que a gente está conversando. Então, muita confiança nos espaços onde vocês deixarem os filhos de vocês. Né? As crianças precisam estar em locais de nossa confiança, locais que nós sabemos que vão ser agradáveis, que serão saudáveis para elas. E aí, apostar na educação que nós estamos dando, né? É uma relação de confiança também com as próprias crianças, com os próprios adolescentes. Bacana. Vanessa, nós queremos agradecer sua participação, a atenção sempre do Colégio Madre Bárbara conosco. Leve um abraço para todos. Pode deixar, muito já obrigada. É clima de final de ano, mas ainda tem muita aula, né? Temos aí um período ainda assim de aulas e estamos aí à disposição de vocês para o que for preciso. Agradecer essa parceria incrível da Rádio Independente também conosco, que é sempre muito favorável ao nosso crescimento. E nesse assunto específico, né, muito interessante o que a Vanessa nos traz, sempre com muita propriedade. Um abraço, Vanessa. Muito obrigado e boa semana. Muito obrigada. Um abraço e boa semana para vocês também. Ótima semana. Vanessa Delvin Eli, ela é coordenadora pedagógica do Colégio Madre Bárbara. Faremos uma pausa, Fabiano. Na sequência vem Independente Notícias. Com a Rita de Cássia.